Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre agentes antitrombóticos e anestesia regional. O objetivo desse vídeo é a divulgação do guideline recentemente, na verdade agora em 2022, publicado, sobre um tema extremamente controverso, ainda sem, até o momento, sem nenhuma evidência científica importante, sem nenhuma de resolução que seja unânime e que, nesse momento, passa a ter um direcionamento, um unificador de sugestões. Obviamente não é uma lei, não é obrigatório, cada caso vai ser avaliado segundo as características clínicas do paciente e com livre-arbítrio, tanto do paciente quanto do seu médico assistente, mas a grande preocupação entre a manutenção ou a suspensão de uma droga que possa interferir com a coagulação desse paciente. Paciente que é mantido sob uma terapia antitrombótica para que se evite é, é, fenômenos tromboembólicos que podem ter gravidade maior ou menor e que, no momento do seu procedimento cirúrgico, tem que tomar a decisão se mantém esse agente antitrombótico frente ao risco do fenômeno antitrombótico, mas gerando risco de fenômenos hemorrágicos e no perioperatório, ou até a associação com a anestesia regional e os seus riscos, ou interromper essa terapia antitrombótica. Para isso, então, foi realizado, foi confeccionado esse guideline, publicado no Jornal Europeu de Anestesiologia, agora em 2022. Como uma atividade de pesquisa secundária, que o guideline se constitui, à semelhança de uma revisão sistemática, há uma necessidade da confecção de uma ou várias perguntas organizadas no estilo PICO, ou seja, avaliando quatro componentes principais de uma pesquisa, que são o paciente ou a população, a intervenção que se deseja avaliar, o seu comparador, seja esse comparador outra terapia ou a ausência dessa terapia, e o seu desfecho, o outcome. E no caso do guideline para avaliação de drogas antitrombóticas em associação com anestesia, principalmente anestesia regional, o guideline confeccionou 21 perguntas que foram elaboradas e distribuídas por diversos especialistas que foram então avaliar cada um de forma independente, isolada e encoberta, e responder cada uma dessas perguntas. As pesquisas foram feitas através de levantamento de artigos no Medline, em Base e na Biblioteca Central da Cochrane. Todos os artigos, todos os documentos levantados foram avaliados segundo a existência de duplicatas. Após a eliminação de duplicatas, foram avaliados os títulos que sugeriam a compatibilidade com o assunto em pesquisa foram selecionados, foram então lidos os resumos para que fossem escolhidos aqueles artigos que se comprovassem no resumo a, 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 o comprometimento ou a semelhança com o objetivo desejado, e aí sim, após a confirmação pelos resumos, a avaliação do texto completo para a confirmação final, se há compatibilidade e para também se avaliar a qualidade daqueles documentos, daqueles estudos realizados, sejam eles estudos observacionais, prospectivos, retrospectivos, ensaios clínicos e até os estudos secundários, como as revisões sistemáticas. Então, como foi dito anteriormente, a seleção foi feita através da busca de documentos de elevada evidência científica, a partir de revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados ou quase randomizados, observacionais, assim sucessivamente. Foram feitas as buscas nas bases de dados e o desfecho principal que se buscava era a presença de sangramento ou de comprometimento neurológico
causado pelo desencadeamento de hematoma no espaço peridural em pacientes submetidos a essa terapia que foram submetidos também à anestesia regional, tanto a anestesia do neuroeixo quanto a anestesia de nervos profundos. Na confecção de um guideline, assim como na confecção de uma revisão sistemática, todos aqueles documentos que são conseguidos através da busca nas bases de dados, eles são elencados, como foi mencionado anteriormente, de acordo com a sua qualidade de evidência. O estudo daquele determinado desfecho, comparando uma conduta com outra ou com a falta de uma conduta, vai ser feito através ou de um ensaio clínico, ou de um estudo observacional, ou de uma revisão sistemática, e de acordo com a pirâmide de importância, esses estudos, então, têm a sua qualidade de evidência maior ou menor. Isso de acordo com aquela pirâmide de importância e pirâmide de qualidade de evidência, como foi mencionado anteriormente, começando lá no topo, pela maior importância de uma revisão sistemática, passando pelo ensaio clínico, estudos observacionais, até a opinião de especialista de uma forma decrescente de importância. Então, o desfecho é avaliado e o estudo vai ter a sua maior ou menor importância de acordo com a qualidade de evidência representada pelo tipo de estudo realizado. Porém, esse estudo, além da sua qualidade de evidência expressa pelo tipo de estudo, ele vai sofrer um upgrade ou uma redução da sua importância de acordo com a possibilidade de viés. Por exemplo, um estudo randomizado que não tem a sua randomização muito bem esclarecida, se ele não for encoberto, ele perde importância e assim perde a sua força de evidência. A qualidade de evidência é expressa pelo tipo de trabalho e a força de evidência é expressa pela forma como ele foi realizado, a sua qualidade metodológica, o seu rigor de técnica de realização. Esses riscos de viés, eles são de grande importância na classificação, então, da força de evidência, tanto de cada um desses estudos que foram incluídos na avaliação da revisão sistemática do guideline, quanto do próprio estudo que está sendo realizado. Então, os riscos de viés por imprecisão, por inconsistência, aqueles estudos de revisão sistemática que têm muita heterogeneidade, são estudos que vão perdendo a sua força de evidência. Então, no GRADE, uma das formas de classificar esse estudo, os estudos eles são classificados como nível de evidência ou de certeza como muito baixo, baixo, moderado ou alto. Aquele estudo que tem uma força de evidência muito alta é aquele estudo de maior qualidade e a resposta àquela pergunta vai ser de tão maior força de evidência quanto maior quantidade de estudos e de melhor qualidade foram conseguidos para responder aquela pergunta feita naquele quesito específico. No presente guideline foi utilizada a classificação GRADE, Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluations. É uma escala de importância da resposta que se tem obtido a partir dos estudos que foram levantados, que foram utilizados como base para essa resposta. Portanto, são classificados em 1 e 2, e esse 1 e 2, que é o grau de recomendação, a força de recomendação, se essa resposta é uma resposta que, se você atender a essa recomendação, você com certeza vai ter um benefício maior para o paciente do que o risco. E na força de recomendação 2, esse benefício ele pode ser mais ou menos semelhante ao risco. Não existe uma importância muito grande na utilização ou não dessa resposta. E essas duas forças de recomendação foram subclassificadas em A, B e C. Portanto, temos um A, um B e um C, 2A, 2B e 2C. O A, B e C representam o nível de evidência, qual
qual o grau de importância, de confiança que podemos ter nessa resposta. A letra A significa que foram utilizados estudos de alto nível de evidência, foram utilizados ensaios clínicos randomizados, muito bem delineados, se houver associação também com revisão sistemática, dá mais força ainda a essa evidência. Portanto, a classificação A significa que o benefício provavelmente é muito maior do que o risco se você atender a essa recomendação que foi elaborada nesse guideline. E isso, expresso pela letra A, significa que foi baseado em uma evidência muito forte, são estudos muito bem delineados. No 1B, são também evidenciadas as vantagens, os benefícios que vão ser auferidos na recomendação, ou atendendo-se a essa recomendação, porém, a letra B sugere que isso foi baseado em estudos não tão bem delineados, e assim sucessivamente. O 2 significa que o benefício não vai ser tão maior que o risco, pode ser mais ou menos semelhante, vai ter que ser avaliado caso a caso, sendo que no 2A isso aí foi conseguido, esse resultado foi conseguido com base em estudos muito bem delineados, é 2A. A significa estudos de grande importância, revisões sistemáticas bem feitas, ensaios clínicos bem feitos. O 2B também significa que o benefício não vai ser tão diferente dos riscos, também vai ser avaliado caso a caso, de acordo com aquele paciente, se ele tem alguma comorbidade ou associação de medicação ou alguma situação ou outra que faça esse risco, essa relação entre risco e benefício se alterar de alguma forma. Mas no 2B, isso aí foi conseguido às custas de estudos não tão bem elaborados, e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a classificação grade. Classificação grade 1 e 2 são as interpretações do que foi conseguido na literatura, que mostra que, se for 1, o grau de benefício, atendendo-se àquela recomendação, vai ser maior do que o risco, e no 2 vai ser semelhante ao risco. Importante é a interpretação de que aqui o benefício se compara ao risco, o equilíbrio entre risco e benefício não é de utilizar um determinado procedimento, é de atender à recomendação. Portanto, se na recomendação diz que você não deve fazer alguma coisa, essa recomendação 1A é porque se você não fizer, vai ser melhor para o paciente. E se você fizer, vai ser ruim para o paciente, o risco é maior. E se a recomendação for para você fazer ou realizar aquela conduta, essa recomendação diz que no 1A vai ser melhor para o paciente você fazer. Então, ele não está avaliando uma conduta específica, ele está avaliando aqui a recomendação de se utilizar ou não uma determinada conduta. Muito importante essa interpretação. Outra característica importante de um guideline de grande qualidade é o processo ou a técnica Delphi de realização, onde o indivíduo líder ou facilitador, ele elabora as questões. Aqui, como foi dito, foram elaboradas 21 perguntas pico, e essas perguntas são distribuídas para especialistas, e esses especialistas que foram escolhidos pela equipe de liderança de facilitadores ou pelo facilitador único. Então, esses especialistas, cada um deles vai de maneira isolada, encoberta e independente responder aquelas perguntas num determinado prazo, e essas perguntas, essas respostas vão ser devolvidas ao controlador, que vai então juntar todas as respostas de cada uma das perguntas e devolver aos especialistas com as respectivas justificativas. Para cada um daqueles especialistas que respondeu
com convicção baseada no que conhece, no que levantou na literatura, ele vai observar se teve concordância geral. Se teve concordância geral, a resposta já está definida. Se não teve, essas discordâncias vão ser avaliadas por cada um dos especialistas, comparando sua resposta com a resposta dos outros especialistas e observando as justificativas para chegar a um consenso. Então, esse feedback que é recebido pelo especialista e faz com que ele, avaliando as suas justificativas, a justificativa do outro especialista, vá purificando aquelas discordâncias até que se consiga, na maioria das vezes se consegue, chegar a um consenso. E esse consenso vai ser sempre baseado na qualidade da pesquisa realizada e nos estudos que foram levantados. Esses estudos vão ser utilizados na elaboração daquela classificação grade da resposta que foi conseguida pelo guideline de uma maneira geral. Algumas questões acabam ficando sem resposta e diz-se, então, no guideline que para aquela resposta não há consenso, simplesmente. No guideline é muito importante a obtenção da força de consenso das respostas obtidas. Diz-se que há um consenso muito forte quando mais de 90% dos especialistas concordam com aquela resposta. Disse que há apenas consenso quando há uma concordância entre 75% e 90%. A concordância entre 50% e 74% dos especialistas numa resposta disse apenas que houve uma maioria de concordância, uma maioria de consenso. Não é um consenso forte e não há um consenso entre os especialistas, apenas houve uma concordância da maioria. E não há consenso quando há menos que 50% de concordância. Os resultados obtidos no guideline apresentado são de consenso forte em 57,5% das respostas e de consenso em 42%. Uma força bastante interessante que mostra que há uma grande vantagem na utilização do guideline, desse guideline especificamente, para trazer maior segurança ao desfecho do paciente no quesito sangramento ou complicações hemorrágicas ou complicações neurológicas decorrentes de sangramento em pacientes submetidos à terapia com antitrombóticos associado à anestesia regional. As questões levantadas para a realização do guideline abordaram 4 principais aspectos na associação entre agente antitrombótico e anestesia regional. Primeiro, o tempo para a realização da anestesia do neuroeixo em pacientes que estavam sob a utilização de agente antitrombótico, e você pediu para suspender já que vai ser submetido a uma anestesia do neuroeixo. Então, quanto tempo devo esperar entre a suspensão, a interrupção da terapia com antitrombótico e a realização da técnica de anestesia do neuroeixo? Da mesma forma, um outro grupo de perguntas visa esclarecer qual o tempo entre a interrupção da terapia e a realização de anestesia de nervo periférico. Um outro grupo visa a obtenção de respostas sobre qual o tempo necessário para a realização de técnica anestésica neuroeixo em paciente obstétrica, que é uma população que tem uma diferença no seu comportamento hemostático, já que a paciente obstétrica, como sabemos, é uma paciente que tem uma tendência tromboembólica, ela é hipercoagulante, ela tem uma facilidade maior de coagulação. E a outra pergunta, o outro grupo de perguntas, no quarto e último grande grupo de perguntas, visa a obtenção da resposta de quanto tempo eu devo esperar após uma anestesia ou do neuroeixo, ou de nervo periférico, ou na paciente obstétrica, para retorno da terapia antitrombótica. Na busca elaborada pelo
protocolo do guideline, então foram pesquisados os antagonistas da vitamina K, os anticoagulantes orais diretos, como os bloqueadores ou antagonistas da trombina ou do fator 10, a heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular. Em relação à heparina de baixo peso molecular, foi feita a pesquisa pela enoxiparina e o seu resultado foi extrapolado para os outros componentes desse grupo. A aspirina também foi investigada e os inibidores do receptor P2 e Y12, como as cianopiridinas e o ticagrelor. Então, a partir dessas buscas dessas diversas substâncias, foram investigados os desfechos principais, que foram hematoma do espaço peridural, ou intercorrências relacionadas ao neuroeixo, e os hematomas na realização de bloqueios periféricos. Algumas substâncias que têm relação com a coagulação não foram incluídas devido ao seu uso muito raro, como os inibidores da fosfodiesterase, o cilostazol, dipiridamol, heparinoides, e alguns também utilizados em situações onde onde o paciente tem um perfil clínico de grande gravidade e que então provavelmente não seriam submetidos a técnicas regionais. Pacientes que em utilização de drogas parenterais para realização de cateterismo ou de tratamento de fenômenos tromboembólicos de grande gravidade, como o abciximab, a bivalirudina e a argatroban. Então, essas substâncias não foram incluídas no guideline. Também não foram incluídos anti-inflamatórios não hormonais, inibidores da serotonina e substâncias herbais. Existem alguns fatores que levam ao aumento do risco de sangramento. São eles as doses dos agentes antitrombóticos utilizados, as doses maiores, maior o risco, o peso do paciente, paciente emagrecido, de baixo peso corporal, como os pacientes oncológicos, têm maior risco, os pacientes de idade mais avançada, aqueles que apresentam insuficiência renal e utilizam drogas de eliminação renal, principalmente in natura, e os pacientes com insuficiência hepática que utilizam drogas com alta taxa de metabolização hepática. Outro fator importante é o funcionamento das proteínas GP. Existe a variedade de isoformas de proteína GP que tem maior ou menor capacidade tanto de transportar aquela medicação da luz intestinal para a célula e assim ser absorvida para a circulação e a sua biodisponibilidade. Então, essa substância, essa proteína, ela tem funções tanto de absorção quanto de retornar a medicação ao intestino, e dependendo da isoforma e da capacidade de absorção ou de retorno da droga, a biodisponibilidade pode estar aumentada ou diminuída, fazendo com que haja necessidade de titulação da substância no paciente, devido a essa variação interindividual que pode ocorrer nessa proteína. Isso pode alterar a resposta terapêutica e deve ser avaliado de maneira adequada. Em relação à estratégia de segurança, na tomada de decisão entre suspender ou não um antitrombótico antes de uma cirurgia ou de um procedimento anestésico que envolva punção de neuroeixo ou anestesia de nervo periférico profundo, é importante que se conheça a dose utilizada e a forma de utilização, os riscos que esse paciente apresenta de sangramento ou de fenômenos tromboembólicos. Os riscos de sangramento foram elencados no diapositivo anterior, e aqui o risco de fenômeno tromboembólico pode ser avaliado segundo o score Chad-Vasc, que inclui a função miocárdica do paciente, a existência ou não de hipertensão, idade avançada, presença de diabetes, história de
acidente vascular cerebral anterior, doença vascular, o sexo do paciente. Então, são vários quesitos que vão levar a uma score que vai ser maior ou menor, levando a maior ou menor risco de fenômeno tromboembólico para ser incluído na tomada de decisão em relação ao risco de suspender ou manter esse antitrombótico. E na decisão de suspender a terapia antitrombótica, interromper essa terapia antes da realização da técnica anestésica ou da cirurgia, o que se leva em consideração é a meia-vida da droga. Em substâncias que vêm sendo utilizadas em doses profiláticas, nesse guideline chamadas doses baixas, deve ser interrompida, então, a terapia antitrombótica num tempo igual a 2 meias-vidas dessas substâncias. Naquele esquema terapêutico de doses elevadas ou doses terapêuticas, deve ser interrompida, se essa foi a decisão, 4 a 5 meias-vidas antes da realização da técnica anestésica. Em bloqueios profundos, também deve ser aguardado o retorno completo da coagulação do paciente, lembrando sempre que a meia-vida existe de uma substância, apresenta variação interindividual que leva em consideração isoformas e de enzimas que têm influência de farmacogenética, que pode então fazer com que indivíduos apresentem um tempo maior ou menor para metabolizar de maneira suficiente determinadas substâncias. Os riscos de sangramento, como mencionados no diapositivo anterior, incluem, entre outras coisas, comorbidades, drogas utilizadas em associação, e a anatomia do paciente é importante também, uma vez que, muitas vezes, aquele bloqueio profundo apresenta próximo a uma estrutura vascular importante que pode ter dificuldade de compressão caso haja lesão vascular, caso se apresente um hematoma. Então, todos esses riscos são levados em consideração na decisão de ou suspender ou manter a substância antitrombótica, ou até de não realizar o bloqueio do neuroeixo ou o bloqueio do nervo profundo, na tentativa de se evitar uma complicação neurológica importante ou uma alteração vascular importante. As substâncias que alteram a coagulação são divididas entre substâncias que atuam na hemostasia primária, ou seja, os antiagregantes plaquetários que atuam na hemostasia primária, e os agentes que atuam na hemostasia secundária, sobre os fatores de coagulação, sobre aquela etapa da coagulação que visa produzir fibrina para dar estabilidade ao coágulo, ao agregado plaquetário previamente formado. E os agentes que atuam na fase secundária da coagulação são os chamados anticoagulantes, que eles podem ser de utilização parenteral ou oral, e tanto um quanto o outro podem ter ação direta ou indireta. Os agentes parenterais de ação indireta são aqueles que atuam principalmente sobre a antitrombina 3, aumentando a sua força de atuação, a sua força de inibição sobre os fatores de coagulação, principalmente o fator 2 e 10. São eles a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso molecular e o fundaparinux. E os parenterais de ação direta atuam ou sobre a trombina, o fator 2, ou sobre o fator 10. Os que atuam sobre a trombina são principalmente a irundina, bivalirudina e o argatroban. E os que atuam sobre o fator 10 são menos utilizados no Brasil, aqueles de ação parenteral, de ação direta, mas cita-se aqui o otamixaban. Então, são substâncias anticoagulantes de utilização parenteral, que podem ser de ação direta ou indireta. E existem os anticoagulantes de administração oral para mecanismo de ação indireta ou indireta. A droga mais utilizada de administração oral, que tem mecanismo de ação indireto, é a varfarina, que tem uma ação inibidora sobre a vitamina K. Sabemos que a vitamina K tem uma ação importante na maturação dos fatores de coagulação, principalmente 2, 7, 9 e 10, e as proteínas C e S.
essa última fase de maturação dessas proteínas de coagulação ou anticoagulação é uma fase de carboxilação que precisa de um cofator chamado vitamina K. E sem a vitamina K, essas substâncias não são maturadas e interrompe-se assim a sua produção, pelo menos a sua transformação de pró em droga ativa. Dessa forma, então, utilizando-se a varfarina, o paciente ele continua com algum conteúdo de proteínas de coagulação, os fatores 2, 7, 9 e 10, e proteínas de anticoagulação, como as proteínas C e S, circulando até a sua meia-vida e se esgotando progressivamente. Então, esse é um anticoagulante oral de ação indireta, porque ele não age sobre o fator de coagulação diretamente, ele age impedindo a sua maturação. E existem os anticoagulantes de administração oral, com ação direta, que atuam diretamente ou inibindo a trombina, como a da bigatrana, ou inibindo o fator 10, como o rivaroxabana, pixabana e edoxabana. Então, são essas as principais substâncias anticoagulantes utilizadas para a inibição da segunda fase da coagulação, a fase secundária, a fase de estabilização do coágulo, estabilização do agregado plaquetário. Outro fator importante, além da interrupção, quando essa for a tomada de decisão, além da suspensão das substâncias anticoagulantes, antitrombóticas, é a decisão do momento de se retornar essa terapia com o objetivo de evitar fenômenos tromboembólicos no pós-operatório. Para essa tomada de decisão, é importante que se subdivida a estratégia utilizada previamente de posologia desses antitrombóticos, que podem ser utilizados em baixa dose ou em alta dose, e segundo também o risco de sangramento que já foi elencado em momentos anteriores. Então, dependendo do risco de sangramento, esse risco de sangramento vai envolver não só a proximidade de um vaso sanguíneo, as características importantes do paciente. É um paciente que tem baixo peso, o paciente tem insuficiência hepática, insuficiência renal, como já foi mencionado anteriormente, mas também o risco que esse sangramento pode trazer à segurança do paciente. Pacientes submetidos à cirurgia neurológica de crânio ou de coluna, pacientes submetidos a RTU de próstata, ressecção transureteral de próstata, pacientes de cirurgia oftalmológica. Esses pacientes apresentam um risco aumentado. Se houver o sangramento, ele pode trazer uma complicação muito grave a esse paciente, perda de vida ou perda de função. Então, esse risco de sangramento vai ser considerado na tomada de decisão. E se a dose, se o paciente tem baixo risco de sangramento nessa avaliação prévia, ele vai ser ainda considerado em relação à dose utilizada. O paciente que utiliza dose baixa ou profilática vai ter que aguardar pelo menos 6 horas após o término da cirurgia para retorno a essa terapia profilática de antitrombótico. E se ele utiliza uma dose terapêutica, aquelas doses mais elevadas, ele vai ter que aguardar 24 horas. Isso se for risco baixo de sangramento. E naquele paciente que apresenta alto risco de sangramento e utiliza dose profilática, dose baixa, essa dose baixa vai ter que aguardar 24 horas para reinício da sua administração. Se por acaso ele tem alto risco de sangramento, mas utiliza dose terapêutica, aquelas doses elevadas, ele vai ter que aguardar 48 a 72 horas para reinício dessa terapêutica antitrombótica. Além de todos esses quesitos mencionados aqui, há que se avaliar também o risco de fenômeno tromboembólico no paciente também. Se o paciente é um coronariopata grave, se o paciente já tem história de fenômenos tromboembólicos recorrentes, essa tomada de decisão pode ser manipulada e a tomada de decisão tem que ser de maneira conjunta com anestesista, cirurgião, o médico assistente do paciente, aquele que acompanha
e que indicou a terapia antitrombótica para ver se esse paciente vai poder ser submetido a essa cirurgia eletiva ou se ele sendo submetido a essa eletiva ou sendo submetido a uma cirurgia emergencial, quanto tempo ele vai ter que esperar para o retorno da sua terapia antitrombótica. Então, existe o risco do fenômeno hemorrágico, mas existe em alguns pacientes um risco muito elevado de fenômeno tromboembólico que também deve ser considerado. Em pacientes que vêm a utilização da varfarina ou de outro antagonista da vitamina K, há que se prestar atenção em relação ao retorno do resultado do NR antes da realização de bloqueio de neuroeixo de anestesias de nervo periférico profundo. Isso é considerado nível de força de recomendação 1C, e em relação a reduzir o INR a valores inferiores a 1,5 é considerado 2C. Portanto, é mais importante que se retorne aos níveis prévios, aos níveis seguros de resultado de INR, mas resultados abaixo de 1,5, dependendo do procedimento, podem ser aceitos. Isso é considerado 2C. A interrupção da varfarina 5 dias antes é considerado 2C, é considerado já uma conduta clássica, mas é importante que em pacientes com maior risco de sangramento esse INR retorne a valores normais, a valores considerados próximos ao INR padrão do teste laboratorial que se realiza. O retorno da terapia com varfarina deve obedecer os guidelines comentados anteriormente, isso é considerado nível de recomendação 1C, e pacientes com catéter implantado ou em nervo periférico profundo ou em neuroeixo, essa terapia não deve ser iniciada antes da remoção do catéter. As recomendações mencionadas no diapositivo anterior devem ser mantidas em pacientes gestantes ou em pacientes que vão ser submetidos a bloqueio de nervo periférico profundo. Em situações emergenciais, pacientes grávidas que vão ser submetidas a cirurgias de emergência e que vêm em utilização de varfarina, a avaliação do risco de se manter ou suspender a varfarina em tempo hábil para a realização da cirurgia, muitas vezes é impossibilitada. Então, cirurgia emergencial vai ter que ser avaliado se é possível fazer outra técnica anestésica ou se, na impossibilidade de intubação ou de outros riscos maiores, a realização do bloqueio de neuroeixo se impõe e isso deve ser levado em consideração na tomada de decisão. A tomada de decisão deve ser feita também de maneira conjunta com a equipe anestésico-cirúrgica e o agente prescritor da terapia antitrombótica. A avaliação da relação entre risco-benefício da manutenção ou da suspensão também fica prejudicada em situações emergenciais onde haja dúvida entre realizar ou não um bloqueio profundo. Então, a realização ou não desse bloqueio vai ser discutida e vai ser avaliada a relação entre risco-benefício de realizar esse bloqueio ou de não realizá-lo, uma vez que em situação emergencial muitas vezes não há tempo hábil para a suspensão do agente trombótico, a varfarina. E em situações de realização de bloqueio de nervo periférico, que seja um bloqueio superficial, não há necessidade de interromper a terapia com a varfarina e ela pode ser mantida no pós-operatório no esquema posológico habitual. Não há necessidade de interromper, ele pode retornar assim que o paciente estiver em condições de ingerir o seu varfarin. Em relação à recomendação do anticoagulante oral direto, há necessidade de se conhecer a meia-vida de cada uma dessas substâncias. São substâncias que têm cada uma a sua meia-vida e, portanto, ela deve ser levada em consideração. Diferente do varfarin, que tem uma meia-vida curta,
porém o seu efeito já foi deixado, ele já bloqueou, embora ele já tenha sido eliminado da circulação, ele já manteve bloqueada aquela vitamina K, e o efeito vai perdurar durante bastante dias. Então, aqui a meia-vida da substância é importante. E vai depender também se é utilizada em dose baixa ou dose alta. Em dose baixa, deve ser interrompida a rivaroxabana e edoxabana por 24 horas antes da realização do bloqueio de neuroeixo ou bloqueio de nervo profundo. A apixabana por 36 horas e a da bigatrana por 48 horas. Isso aí é a recomendação C. Então, dependendo da meia-vida, cada um vai ter o seu tempo de suspensão, caso seja resolvido, seja tomada essa decisão de suspender. Então, você vai suspender rivaroxabana e edoxabana por 24 horas, a apixabana por 36, a bigatrana por 48 horas. Porém, se esse indivíduo apresenta um clearance de creatinina reduzido, menor que 30 ml por minuto, deve ser interrompida a rivaroxabana e edoxabana por 30 horas. Os demais mantêm o tempo estabelecido e enunciado previamente. Em doses altas, todos eles devem ser interrompidos por 72 horas. Até aqui, sempre classe 1C. Em pacientes que apresentam clearance de creatinina inferior a 50 ml por minuto, com altas doses da bigatrana, ou menor que 30 ml por minuto, com os antagonistas do fator 10, aguardar a avaliação laboratorial e recuperação hemostática completa. Isso aí é a categoria 2C. Então, em pacientes que apresentam recebem altas doses desses agentes anticoagulantes diretos e apresentam esse desvio de função renal importante, talvez seja mais aconselhável se evitar o bloqueio de neuroeixo ou anestesia de nervo profundo. E também nas situações em que haja risco daquele sangramento apresentar complicação importante para o paciente, como nas cirurgias mencionadas, cirurgia neurológica, urológica, etc. O retorno após manipulação do neuroeixo deve obedecer os guidelines mencionados anteriormente, da mesma forma que a varfarina, e também da mesma forma, se o paciente tem algum catéter implantado em neuroeixo ou em nervo profundo, a terapia com anticoagulante oral não deve ser reiniciada até a retirada desse catéter. Novamente, aqui devemos manter as orientações prévias para pacientes gestantes e para a realização de bloqueios periféricos profundos. Não há evidências sobre a realização da técnica periférica profunda ou regional em situações emergenciais na paciente gestante, mas para pacientes onde venham utilizando os anticoagulantes orais de ação direta e que haja a possibilidade de realização de bloqueio periférico profundo, há que se avaliar a relação entre risco-benefício e não há necessidade de alteração do esquema terapêutico em pacientes que vão ser submetidos a bloqueio superficial periférico. Então, nesse caso, o bloqueio periférico não precisa interromper, pode retornar, assim possível, à terapia com o anticoagulante de ação direta por via oral. Se o paciente vem em uso de heparina de baixo peso molecular, a tomada de decisão vai ser baseada no esquema terapêutico utilizado, se é de doses baixas ou se é de doses altas. As doses altas são aquelas acima de 5 unidades por quilo por dia. Então, se é abaixo disso, é considerado dose profilática ou dose baixa, que no nosso guideline deve ser interrompido 12 horas antes de bloqueio do neuroeixo ou bloqueio de nervo profundo. No caso do paciente que apresenta insuficiência renal com clearance abaixo de 30 ml por minuto, esse tempo de interrupção deve ser o dobro, 24 horas. Aqui, considerado 1C, tanto para 12 horas quanto para 24 horas, no caso do paciente com clearance reduzido. Lembrar que a enoxaparina para cada 20 miligramas contidos em 0,2 ml, teremos 2.000 unidades internacionais. Para efeito de cálculo, essa é a relação. E em pacientes que vêm utilizando altas doses, então, interromper 24 horas antes,
se for realizar o bloqueio de neuroeixo ou bloqueio de nervo profundo, ou se há um risco de hemorragia em cirurgia de alto risco de complicação com perda de funcional ou de vida. Nos pacientes que apresentam clearance abaixo de 30 ml por minuto e vêm utilizando doses elevadas, essas doses devem ser interrompidas 48 horas antes da realização do bloqueio ou da cirurgia, caso haja esse risco aumentado de complicação devido à utilização da heparina de baixo peso molecular. Portanto, em pacientes com dose baixa, 12 horas, em pacientes com dose alta, 24 horas antes da realização do procedimento deve ser feita a suspensão, e esses tempos eles dobram em pacientes que apresentarem clearance de creatinina abaixo de 30 ml por minuto. Após a manipulação do neuroeixo, a retomada da utilização da heparina de baixo peso molecular vai ser de acordo com os guidelines previamente mencionados. Pacientes com catéter instalado em neuroeixo ou em nervo profundo não devem ter a terapia com a heparina de baixo peso molecular em altas doses mantida. Pode ser avaliada a manutenção de doses baixas de heparina de baixo peso molecular, isso é considerado recomendação 2C. E não deve alterar as condutas previamente mencionadas em pacientes gestantes ou em realização de bloqueio nervoso profundo. Então, deve ser mantida toda a orientação até aqui. Pacientes que vão ser submetidos, pacientes grávidas em terapia com heparina de baixo peso molecular, que vai ser submetida à cirurgia emergencial, deve ter a avaliação da relação risco-benefício para a escolha da técnica anestésica. Muitas vezes a dificuldade de intubação ou impossibilidade e a opção por técnica regional, anestesia do neuroeixo, acaba sendo uma opção mais viável. Isso aí leva ao aumento do risco do hematoma de neuroeixo, então isso deve ser discutido com a equipe cirúrgica, se há realmente a indicação emergencial da cirurgia, se esse risco é maior do que o risco do hematoma, se há a possibilidade de outra técnica anestésica, e isso deve ser compartilhado entre a equipe e com o paciente. Isso é considerado recomendação C, há pouca evidência em relação a isso, e em relação ao bloqueio profundo, é considerado recomendação 2C, se vai ser realizado o bloqueio profundo numa situação emergencial em que o paciente vem tomando heparina de baixo peso molecular, então aí vai ser feita a avaliação da relação risco-benefício. E na situação do bloqueio superficial periférico, não há necessidade de alterar a posologia da heparina de baixo peso molecular. Não precisa interromper e pode retornar no momento da posologia habitual. Aqui também, em relação à heparina não fracionada, a tomada de decisão vai se basear no esquema terapêutico, se é a dose baixa ou se é a dose alta. E a dose baixa é aquela abaixo de 200 unidades por quilo por dia. Interromper, no caso de dose subcutânea baixa, 4 horas antes do procedimento. Isso é considerado recomendação C. E doses altas subcutâneas, há necessidade de normalizar o TTPA ou o teste anti-fator 10 ou o tempo de coagulação ativada. Isso é considerado recomendação 2C. Em situações de altas doses, deve-se interromper. Se essas doses altas são por via intravenosa, deve-se interromper 6 horas antes. E se a dose alta é por via subcutânea, o tempo se prolonga para 12 horas de suspensão, uma vez que as doses subcutâneas são absorvidas mais lentamente, mantendo uma concentração sanguínea por um tempo mais prolongado. Então, dose baixa subcutânea, 4 horas, dose alta, se for intravenosa, 6 horas, se for subcutânea, 12 horas. Após a manipulação do neuroeixo, deve ser mantida, devem ser seguidos os guidelines já comentados anteriormente, em situações em que há realização de bloqueios do neuroeixo e a cirurgia é uma cirurgia vascular com necessidade
de administração de heparina não fracionada durante a cirurgia, ela pode ser avaliada, a administração dessa heparina, 1 hora após a realização do bloqueio do neuroeixo. Isso é considerado recomendação 2C. Paciente que tem catéter instalado em neuroeixo ou em bloqueio de nervo profundo, não deve manter heparina não fracionada em altas doses. Essa heparina ela pode ser mantida em doses baixas, ou seja, abaixo de 200 unidades por quilo por dia, ou pode ser também avaliada a utilização de doses baixas de heparina de baixo peso molecular, como mencionado anteriormente, quando da discussão da heparina de baixo peso molecular. Em relação à heparina não fracionada, também as condutas são mantidas nas pacientes gestantes e na realização de bloqueios periféricos profundos. Em relação às gestantes, aqui também não há evidência suficiente para sustentar alguma decisão de bloqueio em situação de gestante com indicação de cirurgia emergencial que vem a utilização de heparina não fracionada. Então vai ter que ser avaliado o risco-benefício e a possibilidade ou não de escolher outra técnica. Eventualmente, como foi comentado, você pode não conseguir a intubação da paciente, é uma cirurgia emergencial que pode ser realizada sob raquianestesia e o risco aumentado do hematoma deve ser compartilhado com a equipe e com a paciente, mostrando a necessidade dessa opção. Isso é considerado recomendação C. Em relação ao bloqueio profundo, situação de cirurgia de emergência, paciente recebendo heparina não fracionada, é considerado recomendação 2C, a avaliação de risco-benefício, se vai ser realizado ou não um bloqueio profundo, se vai ser a opção outra técnica qualquer. Em situações de bloqueio de nervo periférico, aqui também há a possibilidade de não interromper a terapia com a heparina não fracionada e ela deve ser mantida de acordo com o esquema posológico em andamento. Terminamos então a primeira parte do vídeo sobre esse belo guideline desenvolvido pela Sociedade Europeia de Anestesia sobre a associação de anestesia regional em pacientes em utilização de antitrombóticos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, compartilhem, deem um like e se inscrevam no canal. Muito obrigado e até a próxima.